Existem 305 povos indígenas no Brasil, também chamados de povos originários, pois eles já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Vamos falar do processo de ocupação do Novo Mundo. Tá? O Novo Mundo foi ocupado basicamente por levas asiáticas, não tinha nenhum autóctone, não tinha nenhum ser humano que fosse originário do que viria a ser o Novo Mundo. Então eles ocuparam numa marcha épica e grandiosa, que teria começado, sei lá, 40 mil anos. Quando os europeus chegaram, eles encontraram vasta população indígena morando na Amazônia, de 4 a 5 milhões de indígenas morando ali. Quando os europeus chegaram aqui, esses povos indígenas tinham tido 20 mil anos de tentativa e erro até encontrar um método que funcionava. As circunstâncias ecológicas da Amazônia eram tão particulares e de tão difícil incorporação ao universo humano que esses indígenas, em particular, tiveram que desenvolver métodos de equilíbrio ecológico com a natureza que os cerca e, por tentativa e erro, eles conseguiram florescer um modelo civilizatório na Amazônia. 1000 e tantos anos depois, chegam umas pessoas fedorentas, barbudas, pestilentas, com mau hálito, vestidas de ferro e armadas de fogo, repletas de vírus, moléstias, germes e doenças. No primeiro século de invasão das Américas, foram assassinadas ou então morreram por doenças, né, dentro de uma guerra que não deixa de ser uma guerra biológica, né? Mais de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de indígenas. A resistência que nós temos hoje, de certa forma, é a continuidade, né, de todas essas violências que seguimos enfrentando. Primeiramente, o racismo, né, um racismo institucional, daqueles que não nos compreendem como indígenas na contemporaneidade, aquele que acha que o índio é uma coisa do passado, que o índio é uma coisa que, né, é uma coisa, né, que não é um ser humano, que é um bicho que tem que estar no meio do mato. A partir desse racismo vem toda uma outra série de violências, que é a continuidade da invasão de nossos territórios, dessas terras que não são consideradas como produtivas, porque nós temos uma outra visão de valores, né, temos valores em conflito, né, de pessoas que acham que uma terra fértil, que uma terra viva, com água pura, com peixes, com bichos, com plantas e com cultura, com história, não tem valor, né, mas que ela deve ser explorada. Mas não pense que indígena é só aquele do livro de história. As sociedades indígenas não estão paradas no tempo. Hoje em dia, a maior parte dos povos indígenas do Brasil vive na região norte. Existem 274 línguas indígenas em nosso país. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é o nosso maior município indígena. Por lá, o tucano, o baniwa, o iengatu e o yanomami também são línguas oficiais. São povos que mantêm as suas culturas, são civilizações complexas, assim como qualquer civilização, e que mantemos uma identidade, uma memória anterior ao acontecimento das invasões, das colonizações e inclusive da formação dos países modernos. A palavra indígena se refere a isso, né? Aquele que é da terra. Então, ser indígena é pertencer a um povo e ser reconhecido dentro desse povo e dar sequência a essa continuidade de toda uma civilização. A Constituição de 1988 reconheceu que os índios são os primeiros moradores do lugar que hoje chamamos de Brasil. Isso significa que o direito de viver em sua terra de origem é anterior até mesmo à existência do nosso país como nação. A Constituição estabeleceu também a necessidade de demarcar e proteger essas terras. Mas hoje, já não vemos novas terras sendo demarcadas, e as que existem vêm sofrendo com a invasão de grileiros, garimpeiros, madeireiros e desmatadores. A demarcação desses territórios é um direito desses povos garantido na Constituição. Ainda assim,
o Estado brasileiro nunca conseguiu cumprir o seu papel de demarcar e de proteger os territórios indígenas. As terras indígenas são as áreas mais conservadas da Amazônia. Isso porque esses povos, assim como as comunidades tradicionais, ao reproduzirem seu modo de vida, eles respeitam os processos ecológicos daquele ambiente em que eles estão inseridos. Existe um estudo da ONU que mostra que a população indígena é apenas 5% da população do planeta. Enquanto isso, 80% da biodiversidade de todo o planeta Terra está inserido dentro dos territórios indígenas. Imagine ter sua casa queimada ou demolida e ser obrigado a deixar o lugar onde sua família sempre viveu. Imagine ter sua vida ameaçada por ladrões. Pois é isso que está acontecendo agora com muitos povos. O desmatamento da floresta impacta a vida de milhares de pessoas. O desmatamento ameaça os povos indígenas. Ameaça você. Todos pela Amazônia.